Pessoal, eu estou trazendo essa complementação aqui referente ao vídeo do João Donha, porque eu estou com pouco tempo para ficar redigindo textos, principalmente aqui no WhatsApp, por causa das questões profissionais, o pouco tempo que eu tenho. Então eu vou fazer essa complementação aqui em forma de vídeo. Bem, vocês viram que nesse vídeo do João Donha, a respeito da origem do neologismo e espiritismo, ele traz uma informação que é verdadeira de que a palavra espiritismo foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos. Há alguns autores que encontram essas primeiras citações em 1851, outros a partir de 1852. Independentemente disso, a informação correta que a gente tem, e que já está bem fundamentada, é de que o espiritualismo moderno também era chamado de espiritismo cerca de 5 ou 6 anos antes de Allan Kardec utilizar essa palavra pela primeira vez na França, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, ou seja, essa palavra tem a sua origem primeiramente nos Estados Unidos, posteriormente passa a ser adotada na França com Allan Kardec. Isso então muda algumas perspectivas que diziam que Kardec teria sido o criador dessa palavra. O que podemos dizer, na verdade, ele seria o seu criador na língua francesa e teria sido aquele que adaptou a essa língua, trouxe essa palavra da língua inglesa para a língua francesa. Mas, de qualquer forma, existe um ponto que eu discordo, por exemplo, na informação que o Donha traz. Donha, por exemplo, diz que a palavra espiritismo, como sinônimo de moderno espiritualismo, começa a ser utilizado na literatura dos protestantes norte-americanos, quando publicaram seus primeiros textos, livros e artigos em periódicos, fazendo críticas, combatendo o movimento do espiritualismo moderno. E eles utilizavam a palavra espiritismo para se referir a esse movimento. Mas, na verdade, alguns espiritualistas, e não digo nem somente alguns, mas grandes pioneiros do movimento do espiritualismo moderno, também referiam, apesar de ser com uma frequência bem menor, ao espiritualismo moderno como espiritismo. A gente encontra uma citação bastante importante desse exemplo que eu deixei aqui no livro The Sacred Circle, que foi publicado por 3 grandes pioneiros do moderno espiritualismo, que foram o George Dexter, o juiz John Edmonds e Owen Warren. Esses 3 publicaram esse livro The Sacred Circle em 1855, e lá tem um trecho, por exemplo, um texto do John Edmonds, em que ele diz, por exemplo, que o espiritismo era uma novíssima doutrina, e ele depois ainda complementa: se me é permitido usar um termo mais curto que o habitual. Então ele está dizendo que espiritismo é um termo mais curto que o habitual, que é espiritualismo. Então eles também designavam o próprio movimento, apesar que com a frequência bem menor, lá nos Estados Unidos, de espiritualismo. E essa frequência, apesar de ser pouca, ela também era utilizada por muitos espiritualistas americanos. A frequência do uso da palavra espiritismo começa a aumentar a partir do momento que o espiritualismo moderno chega na Inglaterra. Lá na Inglaterra, a frequência com que o movimento do espiritualismo moderno também era designado como espiritismo era bem maior do que nos Estados Unidos. A gente encontra, por exemplo, em livros e periódicos da Inglaterra no período de 1856 e 57, alguns também em 1855, um pouco antes, a gente encontra dezenas de citações em que o espiritualismo moderno é chamado de espiritismo. E uma citação que eu trago aqui como exemplo para vocês, eu tirei, por exemplo, de uma edição de novembro de 1856 de um jornal espiritualista denominado Yorkshire Spiritual Telegraph. Nessa edição de novembro de 1856, um leitor, que era identificado apenas com as iniciais TS, TS, ele manda uma carta ao editor desse jornal, desse periódico, e lá ele designa a palavra espiritismo como sinônimo de espiritualismo moderno. E ele fala, inclusive, que
Tanto faz se alguns chamam de espiritualismo ou de espiritismo, seria na verdade uma única doutrina. Ele fala da seguinte forma na carta: permitam-me também sugerir o estabelecimento de uma sociedade central, composta de amigos em qualquer parte do país, favoráveis à causa do espiritualismo, ou espiritismo, não importa como deve ser chamado. Então, essa questão de utilizar espiritismo ou espiritualismo já estava sendo bastante discutida com alguma frequência maior ainda que nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, quando o movimento do espiritualismo moderno já havia se estabelecido lá, né? Então, de tudo isso que a gente observa é que essa palavra espiritismo, ela não tem então a sua origem com Allan Kardec. E que, digamos assim, que teoria nós podemos fazer a respeito disso tudo? Sabemos que Kardec dominava, por exemplo, a língua inglesa. Ele era fluente em inglês e no seu momento em que ele estava desenvolvendo as suas primeiras pesquisas no campo do espiritismo, ele teve um contato com essa literatura do moderno espiritualismo. Se a gente procurar várias citações em diversas edições, por exemplo, da Revista Espírita, nós vamos observar que Kardec faz várias citações a alguns pioneiros do espiritualismo moderno, tanto americano quanto também do movimento britânico, e faz citações também de obras que estavam sendo publicadas nesses países. Então, ou seja, o conhecimento da literatura e das palavras e do vocabulário que era utilizado pelo espiritualismo moderno já era de conhecimento de Kardec, pelo menos naquela sua fase pré-Livro dos Espíritos. Então, nada impede que ele tenha tido conhecimento de que o espiritualismo moderno tinha esse segundo nome, espiritismo. Principalmente que ali na Europa, né, ali na Inglaterra, logo ao lado da França, a palavra espiritismo era usada com uma frequência maior ainda do que nos Estados Unidos. E quando Kardec decide que palavras novas precisavam de termos novos, né, coisas novas precisavam de palavras novas, ele então, já sabendo, né, a gente pode teorizar por esse lado, ele já sabendo que o espiritualismo moderno tinha esse nome também de espiritismo, ele resolve adotar na França apenas o nome espiritismo, uma vez que a palavra espiritualismo lá na França, né, no idioma francês, já tinha lá uma certa polissemia, já causava confusão. Pelo menos dois usos eram bastante comuns da palavra espiritualismo lá na França. Um uso muito conhecido era o nome de uma corrente filosófica, aquela principalmente conhecida do Maine de Bihan e outros mais. Então, como o espiritualismo já designava uma escola de filosofia já bastante conhecida, já bastante disseminada, né, pela academia francesa, mais um outro movimento com o nome de espiritualismo só iria trazer confusão. E, numa menor escala, espiritualismo também era utilizado para falar de uma corrente de magnetistas que utilizavam a prática do magnetismo em algumas situações de cura. Alguns praticantes, né, dessa escola do magnetismo que utilizavam em sessões de cura eram conhecidos como médecins espiritualistas, ou a mesma coisa que médicos espiritualistas, doutores espiritualistas. Então, como esse uso também tinha um certo grau, né, de uso, já tinha também uma certa frequência, iria poder causar uma confusão ainda maior. Principalmente porque o movimento espírita, né, o espiritualismo moderno, ele também estava envolvido com médiuns, com sonâmbulos, com magnetismo, com práticas magnéticas para induzir aquele transe, né, mediúnico e tudo mais. Então, até por esse segundo ponto, iria trazer uma confusão maior ainda. Então, já que a palavra espiritualismo tinha toda essa polissemia em francês, e o espiritualismo moderno também tinha esse segundo nome como espiritismo, Kardec então vem adotar esse segundo nome e vem popularizá-lo na França com a publicação do Livro dos Espíritos e suas obras subsequentes, inclusive a própria Revista Espírita. Então, nesse momento, essa palavra ganha uma força maior na França e em toda a Europa continental. A palavra espiritismo se tornou mais forte e muito mais utilizada do que a palavra espiritualismo.
Para Kardec, então, o espiritualismo moderno, com o seu nome original, e o espiritismo, a partir de então, no seu modelo francês, eles constituíam apenas duas escolas de um único movimento. Ele não fazia essa diferenciação. Então, Kardec, Delane, Leon Denis e muitos outros pensadores posteriores, e não só os chamados espíritas, né, da escola francesa, mas alguns também da escola inglesa, como Conan Doyle, também não fazia diferenciação entre aquilo que era o espiritualismo moderno e o espiritismo. Não faziam diferenciação num sentido absoluto, né? Mas eles consideravam como duas escolas distintas de um movimento só. Então, Kardec também não faz essa distinção. Essa distinção moderna de que o espiritualismo moderno é um movimento e o espiritismo é um outro, apesar de algumas semelhanças, ela é uma distinção bem posterior. Os pioneiros, tanto do espiritualismo moderno quanto do chamado espiritismo francês, eles nunca fizeram essa distinção. O Kardec mesmo, na primeira edição da Revista Espírita, em 1858, ele vem falar que a Revista Espírita vem somar esforços na divulgação do espiritismo na Europa e também em língua francesa. Ele fala que a Revista Espírita seria, então, a terceira publicação em língua francesa sobre a doutrina espírita. E aí vem uma situação bastante curiosa. Se a Revista Espírita seria a terceira publicação em língua francesa, quais seriam as outras duas? Aí Kardec, curiosamente, cita a existência do Jornal de l'Âme, que era uma publicação suíça, né, cujo editor era Frederic Hessinger, e Jornal de l'Âme seria então o Jornal da Alma. E esse jornal ele já tinha cerca de 1 ou 2 anos, 1 ou 2 anos de antecipação de publicação do que a Revista Espírita. E a outra publicação em francês que ele fala é o Le Spiritualiste de Nouvelle-Orléans. Me desculpe aqui o meu francês de Minas Gerais, né? Mas que o Espiritualista de Nova Orleans era editado por Joseph Barthé e era também um outro periódico consagrado à doutrina espírita. O curioso é que essas duas publicações citadas por Kardec, né, tanto o Jornal da Alma quanto o Espiritualista de Nova Orleans, eles eram jornais consagrados à divulgação do espiritualismo moderno, né, do movimento do espiritualismo moderno, e não propriamente da escola francesa, do espiritismo como a gente conhece hoje. Então a gente vê que nesse caso Kardec considerava tanto esses dois jornais quanto os seus editores, né, o Frederic Hessinger na Suíça com o Jornal da Alma e o Joseph Barthé nos Estados Unidos, em Nova Orleans, com o Espiritualista de Nova Orleans, como seguidores da doutrina espírita. Alguns anos depois mesmo, até o Joseph Barthé, né, de Nova Orleans, ele fala em uma das edições lá do seu jornal que a doutrina que eles praticavam nos Estados Unidos, né, o espiritualismo, e a doutrina espírita eram praticamente a mesma, com pequenas diferenças em relação ao destino da alma no pós-vida, como o caso, por exemplo, da reencarnação, cujo movimento do espiritualismo moderno nunca aceitou em caráter definitivo. Mas, tirando essas pequenas diferenças, para eles, tanto o espiritualismo moderno quanto aquilo que era chamado de espiritismo na Europa constituíam um único movimento, apesar de constituírem escolas. Kardec futuramente fala que o espiritismo era formado por escolas, e quando ele vem utilizar esse termo na Revista Espírita, ele define, por exemplo, o movimento do espiritualismo moderno como escola espírita americana e o espiritismo francês como escola espírita europeia ou escola espírita francesa. Então a gente vê que eles não faziam essa distinção moderna como existe hoje. E a gente vê que tanto os espiritualistas, né, os americanos e os britânicos, que tinham preferência por se chamarem de espiritualistas e chamarem seu movimento de espiritualismo, eles também, em menor grau e menor frequência, também se referiam ao seu movimento como espiritismo e designavam a si mesmo em alguns momentos como espíritas. A diferença é que o movimento francês adota com exclusividade
esse segundo termo, principalmente pela influência de Allan Kardec, para combater aquela polissemia da qual nós já havíamos comentado. Então esse vídeo aqui é apenas um complemento, né, a essa informação excelente que o João Donha trouxe e traz aí talvez uma luz, né, um complemento maior aos estudos que aqui no nosso grupo de ciência espírita a gente tem feito. Me desculpem aí se o vídeo ficou longo, mas as informações são necessárias e para colocar tudo isso num texto haja tempo, né? Então agradeço aí a atenção de todos vocês.